está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia. Para as crianças da catequese, hoje a gente ouviu na passagem do Evangelho, aquela passagem que Jesus sobe na montanha e lá a roupa dele muda, o rosto dele muda e ele fica todo brilhante como o sol. E nesta passagem a gente vê uma das poucas vezes que na Bíblia aparecem as 3 pessoas que são o nosso único Deus. Lembra quem são as 3 pessoas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá aparece a voz do Pai, não fala? E o Pai fala o quê? Este é o meu Filho amado. E de que ele pede? Escutai-o. Escutai-o. Não é isso que o Pai pede? Depois tem um Filho ali, que é o próprio Jesus. E tem o Espírito Santo. Né? Onde que está o Espírito Santo? É a nuvem. A nuvem que cobre tudo ali é o Espírito Santo. E o que o Pai pede? Escutai-o. Então hoje a gente tem que aprender a escutar a Jesus. É o que o Pai pede. Por que a gente vem na igreja? Para escutar Jesus, né? Para aprender a escutar Jesus. Quando a gente vem aqui, a gente escuta a palavra de Jesus sendo lida aqui na igreja, a gente aprende a escutar Jesus também na nossa vida lá fora, lá em casa, com os amigos. Quando a gente ouve Jesus aqui, a gente aprende a escutar Jesus lá fora também. Quando o pai e a mãe lê a Bíblia em casa para a gente depois também aprende a escutar Jesus lá fora, fora de casa. Como é importante aprender a escutar Jesus. Jesus levou com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro por quê? Porque Pedro era quem mais amava Jesus. Tiago, porque Tiago ia ser o primeiro que ia morrer por causa de Jesus Cristo. E João, porque João era quem Jesus mais amava, era o discípulo amado de Jesus. Então hoje a gente pode fazer esse propósito de estar sempre bem perto de Jesus e pedir para ele, falar assim: olha Jesus, eu quero te escutar. O Pai falou que é para eu te escutar, então eu quero te escutar. E você vai escutar, te garanto. Se você pedir para Jesus que você quer escutar, ele vai falar, porque ele está vivo. E se ele está vivo, ele fala.
Hoje, povo de Deus, nós comemoramos a festa da Transfiguração e vemos a manifestação da Santíssima Trindade também na primeira leitura da profecia de Daniel, que vê um filho de homem se aproximando de um ancião de muitos dias, sentado num trono de fogo. A gente vê aí o ancião de muitos dias, o Pai, o fogo que jorra do trono, o Espírito Santo, e o filho de homem, a quem é dado honra, glória e poder, e todas as nações o servem, que é o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus se chama de filho do homem no Evangelho, especialmente no seu julgamento por Caifás, ele fala assim: quem és tu? Tu és o Messias? E Jesus fala: eu sou, e de hoje em diante vereis o filho do homem sentado à direita do Pai, reinando em sua glória. Ele está falando: eu sou esse que Daniel descreveu na sua profecia, esse que Daniel viu. A gente vê Moisés e Elias ali junto de Jesus. Em primeiro lugar, eram duas pessoas que tinham morrido, não é isso? Moisés e Elias já haviam morrido há muito tempo, mas eles estavam vivos, de verdade. Isso já era para mostrar para os apóstolos que aqueles que morrem estão vivos no Senhor. Para Deus todos vivem, Jesus diz. E mais ainda, vão ressuscitar, como Jesus Cristo ressuscitou. Mas além disso, Moisés representa a lei, a gente sabe, é a lei que os judeus tinham recebido, não tinha autoridade maior do que Moisés no Antigo Testamento. E Elias representa todos os profetas, porque a verdade é o seguinte: Deus tinha dado uma lei para Israel, mas aquela lei foi ficando lá no passado e o povo sempre esquecia que eles eram um povo de Deus e que eles tinham recebido a lei. E aí Deus enviava os profetas para mostrar que Deus não tinha falado só uma vez lá no passado. Ele estava sempre falando, sempre vivo. Os profetas sempre eram a boca de Deus para levantar o povo, para que assim eles vissem que Deus fala sempre. Ele está falando. Ele não falou só com Moisés no passado. Ele continua falando, ele está vivo. Claro, ele chama de volta para a lei, ou então ele consola quando a gente vê que a gente estragou a nossa vida por infidelidade a Deus. Ele promete a salvação e um Salvador, como os profetas faziam. A nossa vida é assim, ela tem a lei de Deus, a sua palavra, mas ela tem a profecia, que é o sentido de que Deus está sempre falando. Ele não deixou de falar. Claro que Ele nos revelou todas as coisas pelo seu Evangelho, pelas Escrituras, pelo que a igreja prega, mas Ele continua falando, a sua palavra é sempre viva. Ela é sempre atual. Os profetas nos lembram disso. E lembra que Jesus é assim também. Ele é a lei que Moisés pregou. Ele é o verdadeiro sentido da lei. Mas ele também é o verdadeiro profeta. Aquele que fala da boca de Deus. E que fala sempre. Não falou só no passado. Ele continua falando. Fala de verdade porque ele está vivo. Esses dois também eram outros. Ambos tinham visto a Deus de maneira velada no Antigo Testamento. Moisés viu as costas de Deus, Elias cobriu o rosto para ver a Deus no Monte Sinai. E agora, eles que tinham visto a Deus de maneira velada no deserto, agora eles veem o verdadeiro rosto de Deus, que é aquele lá de Jesus Cristo, com quem eles falam, aquele apontado pelo Pai. Este é o meu Filho amado. E a Santíssima Trindade que se revela no Evangelho. Isso foi para preparar os discípulos que iriam presenciar a paixão do Cristo, sofrendo logo depois. Esses três mesmos, Pedro, Tiago e João, iriam ver no Horto das Oliveiras Jesus suando sangue, angustiado, depois ele sendo esbofeteado, destratado e morrendo numa cruz, para que eles não desesperassem e conseguissem confiar que Ele era realmente o Senhor. Jesus os prepara para isso. Na segunda carta de São Pedro, que é a segunda leitura, diante das dificuldades que os cristãos estavam vivendo e das perseguições, São Pedro lembra ainda desse episódio que tinha acontecido há 40 anos antes e ainda sustentava a sua fé. Ele fala assim: não foi segundo fábulas habilmente inventadas que nós os anunciamos,
mas segundo aquilo que nós fomos testemunhas oculares, quer dizer, que nós vimos. Nós vimos o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu agrado, naquela nuvem luminosa. É interessante, talvez ele pensasse que a morte já estava se aproximando para ele, ou então para os cristãos daquela comunidade, e nesse momento ele se lembra da transfiguração de Jesus. Quer dizer, 40 anos depois, aquilo ainda sustentava a fé dele, diante do que ele iria sofrer. E ele lembra os cristãos e a nós duas coisas: Deus nunca nos envia para lutas sem antes nos dar a fé e a graça necessária, nunca. Como foi para os discípulos. Não é que vem antes a dor e depois a glória, não. Antes vem a transfiguração, depois a paixão e depois a glória. Quer dizer, antes ele fala, antes ele ensina, antes ele revela a sua glória, ele se transfigura. Antes ele nos convida para sermos seus amigos próximos, subimos o monte com ele, com Pedro, Tiago e João. Depois vem a paixão e a ressurreição. Primeiro Jesus nos convida a ficar com ele, a subir o monte. Primeiro ele nos faz seus amigos. Primeiro ele nos dá a sua palavra, e a gente deve escutar. Depois ele pede que nós fiquemos com ele, também no Jardim das Oliveiras. E ele promete a glória do corpo e da alma. Algumas dificuldades podem surgir. Primeiro, o medo dos sofrimentos futuros. Isso é simbolizado, as dificuldades, as sombras, são simbolizadas pela nuvem, que é o Espírito Santo, mas ela ao mesmo tempo obscurece também a visão. É engraçado, porque a visão do Cristo Rei é obscurecida na cruz, né? A gente olha para a cruz e não vê um rei ali, a gente vê um homem sofrendo, mas ele está sofrendo por amor, pelo Espírito Santo. É no Espírito Santo, inflamado, amor inflamado, fogo, que ele oferece o sacrifício da cruz. É por isso que salva, é porque é por amor. Então a verdade é o seguinte: o amor do Espírito Santo ao mesmo tempo revela e esconde, como a nuvem. E a gente pode se lembrar diante das dificuldades, principalmente quando a gente sofre por amor a alguma situação ou alguma pessoa, que o Senhor se transfigurou. Ele se transfigurou para sustentar os apóstolos na fé durante a sua paixão. Ele não enviou os discípulos para a sua paixão sem que ele pudesse ter se revelado antes. E se eles não conseguiram permanecer fiéis na paixão de Jesus, no final da vida a gente vê que esse episódio ainda sustentava a fé de São Pedro diante da sua paixão que ele ia sofrer no final da sua vida, lá em Roma. Quer dizer, o Senhor sempre vai nos dar as graças necessárias para cada momento vivemos unidos com Cristo. Se a gente estiver passando por esses momentos de sombra, então lembremos da transfiguração, de quando Jesus se revelou a nós pessoalmente e com poder e força, quando a gente realmente se deu conta de que Ele existia, de que Ele nos amava, de que Ele falava e nos chamava. É bom a gente recordar estes momentos passados, de quando o Senhor se revelou claramente a nós, quando estivemos dentro da nuvem. Tem uma santa famosa, Santa Teresa de Calcutá, que ela tem uma vida maravilhosa de ajuda aos pobres e aos mais pobres dos pobres. Ela teve uma visão mística de Jesus, foi ao longo de mais ou menos um mês, que ela via o Cristo, ouvia Ele, e ela viu que Ele queria que ela o servisse nos mais pobres dos pobres. Mas depois dessa visão mística, que aconteceu ali mais ou menos, acho que em 1940 ou 50, por ali, acho que foi 50 alguma coisa, depois ela nunca mais ouviu a voz de Jesus, nunca mais sentiu a sua presença, ao longo de 50 anos. A gente não sabe disso, mas ela escreveu isso no seu diário, ninguém sabia, ela não falava para as pessoas. Mas ela escrevia nas suas cartas, não no diário, nas suas cartas que ela escrevia para o seu diretor espiritual, um padre jesuíta, que até está em processo de beatificação, se não me engano, e tem um bispo também. Para eles ela escrevia as sombras que ela vivia debaixo da nuvem. Ela fazia por amor,
por amor a Jesus, por amor aos pobres, mas ela não sentia nada, não sentia nem a presença de Deus. Ela partilhava da pobreza de Deus que as pessoas têm, não só da pobreza material. Ela sentia a pobreza de Deus que as pessoas tinham, nela mesma. E é interessante que o que sustentou ela ao longo desses 50 anos, ela morreu em 97, muitos daqui lembram quando ela morreu, quem sustentou ela foi aquela primeira visão de Jesus que ela teve lá tantos anos antes. Depois, bem próximo já do fim da vida dela, mais ou menos em 92 ou 93, ela se confidenciava para um padre, o diretor espiritual dela, falando dessas sombras que ela vivia. E aí depois ele respondeu assim a carta para ela, né? Ela ficou muito doente, teve um momento que ela ficou muito doente, parecendo que ia morrer, né? Estava internada e tal. E aí o padre falou o seguinte para ela, ele respondeu: Teresa, número 1, eu ofereci a missa hoje de manhã pela sua intenção. Número 2, eu pedi que Deus me levasse no seu lugar e que te deixasse aqui um pouco mais. De fato, 3 dias depois ele morreu e ela ficou, né, mais alguns anos aqui. Claro, a gente crê que ele foi para o céu, né, mas se vê que mesmo no final da vida, mesmo ela não sentindo mais a presença de Deus, ele mostrou para ela que ele estava ali, presente, atuante, pela entrega de amor que aquele diretor espiritual fez por ela. Ela não sentia interiormente, mas ela conseguia ver objetivamente que outro entregou a vida por amor a ela e Deus ouviu essa prece. Por fim, pode ser que nós sejamos aquelas pessoas que para quem São Paulo dirige esta carta. Se a gente lê o final da segunda carta de São Pedro, não São Paulo, São Pedro, o 3º capítulo dessa carta, ele fala de pessoas que dizem que o mundo sempre foi igual e sempre vai continuar igual. Ele sempre foi assim desde os nossos avós, desde os nossos pais, e sempre vai continuar sendo assim. O mundo segue sempre igual. E ele fala o seguinte: Deus parece demorar, mas as demoras de Deus são paciência e misericórdia. Ele não está se demorando, ele está usando de misericórdia para conosco. As demoras de Deus são paciência e misericórdia, para que a gente se disponha a ficar junto com Jesus, subir com Ele o monte, escutar o que Ele diz e o que Ele nos ensina, especialmente também por meio da igreja, para quando chegar a tribulação e a tempestade, estejamos firmes em amizade com Ele, permaneçamos fiéis como Pedro, Tiago, João, e tenhamos esperança de ressuscitar com Ele também. Amém.